Olá, tudo bem? Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Prontos para mais um estudo da Bíblia? Então quero convidar você, sente aí no seu sofá, pegue a Bíblia, pegue a Palavra de Deus e vamos ao estudo de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre a nova terra, a segunda parte do nosso estudo. Vamos entender um pouco mais a respeito de como será a vida dos salvos na nova terra. Mas antes eu quero convidar você aí onde você está, nesse momento vamos orar mais uma vez. Então eu convido você, feche seus olhos e juntamente comigo vamos levar uma prece ao nosso Deus. Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez aqui estamos, tendo mais uma vez um encontro com o Senhor. E que neste encontro, Pai, ao qual vamos mais uma vez estudar a Tua Palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar ao nosso entendimento, que as Suas palavras nesse momento venham ser palavras transformadoras, que venham transformar a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já parou para se perguntar como serão os animais na nova terra? Será que Deus vai exterminar os animais? Será que os animais vão deixar de existir? Como serão eles na nova terra? Bem, como serão a vida dos animais? Como será a convivência dos animais na nova terra, no mundo perfeito? O texto está aqui no livro de Isaías, no capítulo 65, a partir dos versos 25, se você abrir a sua Bíblia aí, lemos assim: O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o novilho, e o pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Queridos, você sabe que no plano original de Deus, quando Ele criou essa terra, isso antes do pecado entrar no mundo, qual era o plano original, tanto do ser humano quanto dos animais, em relação à alimentação? O plano original de Deus era que o ser humano não foi criado para se alimentar de carne, de ingerir carne. O ser humano foi criado para comer o quê? Apenas vegetais, legumes, hortaliças. Esse foi o plano original de Deus. Assim também foi os animais. Por isso que a Bíblia diz que na nova terra o leão voltará a comer o quê? Palha, capim. A serpente comerá o pó da terra. Esse será o alimento da serpente. A Bíblia diz que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Então, ou seja, todos os animais, né, que hoje a gente vê hoje na maioria da sua essência, na cadeia alimentar, vemos ali cada espécie, né, atacando uma outra espécie como meio de sobrevivência. Porém, na nova terra não haverá mais isso. Todo o alimento deles serão o quê? Capim, grama. Os animais voltarão para o plano original de Deus. Então, o ser humano poderá andar com os animais, poderá passear com o leão, com o urso, e eles não vão atacar o ser humano. Olha que maravilha, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Saber que a gente vai poder se aproximar de alguns animais e saber que eles não vão atacar a gente. Por quê? Porque o plano original de Deus, no mundo perfeito, na nova terra, será novamente estabelecido. Então, essa será a vida dos animais na nova terra. Eles pastarão juntos, serão amigos. Nenhum animal vai precisar atacar o outro. O cachorro não vai precisar mais correr atrás do gato. O cachorro não vai precisar mais correr atrás do cavalo. Nenhum animal vai atacar o outro, porque todos pastarão juntos. E o alimento deles será a grama, o capim. Então vocês percebem como será a atividade dos animais na nova terra? Então a vida na nova terra será semelhante ao quê? A que Adão e Eva viveram. Voltará a ser estabelecido. Ou seja, antes da entrada do pecado, Adão e Eva viviam ali entre os animais. Era tudo perfeito. Não havia morte, não havia luto, não havia dor. Então o lobo e o cordeiro juntos pastarão. O alimento do leão será o capim, será a grama. E de muitos outros animais. Qual frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Será que na nova terra, no mundo perfeito, haverá um momento em que nós também teremos um momento de adoração ao nosso Deus? Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, continuando aqui no livro de Isaías,
no capítulo 66, agora a partir do versículo 22 e 23, nós lemos assim, 22 e 23. Porque com os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma, vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que, desde uma lua nova a outra, e desde um sábado a outro, toda a carne virá para adorar perante a mim, diz o Senhor. Olha que interessante, queridos. E acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá perante a mim, diz o Senhor. A palavra de Deus está dizendo que também na nova terra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante o Senhor. Queridos, na nova terra também os salvos vão guardar o sábado. Vão também adorar a Deus nesse dia. De um sábado a outro sábado, toda a carne, todos os salvos, todos os santos estarão perante o Senhor para o adorá-lo. Ou seja, o mesmo sistema que existe hoje, em que os filhos de Deus reservam esse dia, que é o dia de sábado, o dia estabelecido por Deus, o dia de adoração, o dia que foi estabelecido desde a criação, porque isso não é lei de judeu, não foi judeu quem criou, não foi Moisés quem criou. Deus foi quem criou lá no Gênesis, lá no dia da criação. A Bíblia diz que ele descansou de toda a tua obra, de toda a obra que ele havia feito. E a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou e abençoou e santificou. E de acordo com a Bíblia, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Deus estabeleceu um dia para que o homem pudesse ter o momento de passar momento em adoração a Deus, fazendo as atividades espirituais, esquecendo de todos os problemas, esquecendo de tudo, esquecendo das coisas seculares que só lhe fazem mal, para pararmos um momento, para refletirmos nas maravilhas e nas coisas de Deus. Percebe, queridos, que de acordo com Isaías, aqui o texto está falando sobre a nova terra. Está falando sobre a nova terra, sobre os novos céus. E a Bíblia está dizendo claramente que até na nova terra, vamos também, no dia de sábado, vamos parar para estar diante do Senhor para o adorá-lo. Portanto, a Bíblia diz, pelo que nós estudamos aqui, que o trabalho vai continuar, queridos. O trabalho vai continuar, nós vamos plantar, nós vamos regar, nós vamos colher, nós vamos edificar, nós vamos construir. É o que diz o texto, nós estudamos aqui, falamos sobre o estudo da nova terra no nossos primeiros estudos, e falamos aqui, falamos sobre isso. O trabalho vai continuar, porque o trabalho sempre existiu. Mas como eu falei, tudo será perfeito, tudo será prazeroso. Porém, quando chegar no sábado, no sétimo dia, estaremos todos diante do Senhor para o adorá-lo, para presenciá-lo, para estarmos diante da tua face, para contemplar o Deus Criador e mantenedor. Olha que maravilha, queridos. Então hoje não adianta você jogar por terra, não adianta você pisar na palavra de Deus, porque o texto é claro. Mesmo na nova terra, mesmo no mundo perfeito, o sábado ainda vai continuar em vigor. Aleluia, querido. Aleluia por isso. Amém. Louvado seja Deus. E é um dos estudos que também, nós vamos estudar aqui também, neste curso, vamos falar a respeito da observância do sábado. Para quem Deus preparou essa cidade, a Nova Jerusalém, a cidade santa, para quem Deus preparou essa cidade? Será que a Bíblia fala para quem ou para quem Deus preparou essa cidade? Será que a Bíblia fala? Olha o que diz 1 Coríntios. Se você puder a sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz 1 Coríntios 2, versículo 9, lemos assim: Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu,
tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está dizendo que nenhuma mente humana, nenhum ser da terra já alcançou ou conseguiu presenciar, ou sequer faz ideia do que Deus tem preparado para os seus filhos. A nova terra, a nova Jerusalém, a cidade santa, será algo tão magnífico, algo tão cheio de resplendor, algo que nenhuma mente já alcançou. É o que Deus tem, ou que Deus preparou para mim e para você. Só que o texto está dizendo que esse lugar, essa maravilha, ela foi preparada para aqueles que o amam. Uma pergunta que eu lhe faço: você ama Deus? Você ama Jesus? É fácil você falar assim: eu amo Deus, eu acredito em Deus, eu aceito Deus. Já viu pessoas falarem isso? Pessoas que não são evangélicas, mas que falam assim: não, eu acredito em Deus, eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ama alguém, ou quando você ama alguma coisa, esse amor ele deve ser demonstrado. Não adianta você falar de boca que você ama, que você acredita ou que você aceita. As ações, as atitudes, elas têm que falar muito mais do que as palavras. Então eu quero dizer para você que quando você ama alguém, o amor ele é demonstrado. Então, se a Bíblia está dizendo que a Jerusalém, a cidade santa, é preparado para aqueles que o amam, qual é a marca? Qual é a marca daqueles que amam Jesus? Você já se perguntou? Qual é a marca daqueles que realmente amam a Cristo? Qual é a atitude? Qual deve ser a maneira de viver daqueles que dizem que amam e que acreditam em Jesus? Eu quero ler com você aqui João capítulo 14, versículo 15, nós temos a resposta disso. João capítulo 14, versículo 15. Abra sua Bíblia aí. Aqui em João capítulo 14, a partir dos versículos 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está aqui. Aquele que ama a Deus, guarda seus mandamentos. A lei de Deus, aquela que foi cravada em 2 tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus, não foi escrita por nenhum profeta, escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que representa o caráter de Cristo. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que amam a Deus, eles observam a sua lei, guardam os seus mandamentos. Então, não adianta, querido, você falar que ama a Deus, que você aceita Jesus. O homem e a mulher que verdadeiramente ama a Deus, que verdadeiramente acredita em Deus, ele guarda os seus mandamentos. E como é guardar os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus, eles representam o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. E os mandamentos, eles foi resumido em 2 partes: amor a Deus e amor ao próximo. O que é amar a Deus? Já temos aí a primeira parte dos mandamentos, que foi cravado na primeira tábua. Amar a Deus, diz o texto, o primeiro mandamento: não terás outros deuses. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, e nem devemos se curvar diante dessas imagens, e nem reverenciá-las, e nem oferecer culto a elas. Deus está dizendo que nós devemos se curvar diante de imagem, diante de ídolos. O outro mandamento diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão.
Não devemos tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento fala a respeito de lembra-te do dia de sábado, para o santificar, para o guardar. Por quê? Porque o sábado lembra Deus como Criador. Quando você pisa, quando você rejeita o sábado, você joga por terra o Criador. E aí você passa a crer na evolução. Por quê? Porque o sábado identifica quem é o Criador. Lá diz, porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra e tudo o que neles há. E ao 7º dia ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o sábado é a marca de Deus como Criador. O mandamento diz: honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias o quê? Se prolonguem na terra. Quantos filhos que nós temos hoje que são rebeldes, que não respeitam os pais? Quantas pessoas, quantos jovens, juventude, que hoje têm perdido suas vidas? Jovens que não estão conseguindo aproveitar a vida, estão perdendo a vida, estão morrendo. Por quê? Por desobediência, por rebeldia. Quando Deus fala sobre o amor ao próximo, entra agora essa questão: não matarás, não furtarás, não cobiçar a casa do próximo, nada que pertence ao próximo. É disso que Deus está falando. Então, os mandamentos são resumidos nessas duas partes: amor a Deus e amor ao próximo. Então, quem guarda os mandamentos de Deus, ele ama a Deus e também ama o seu semelhante, ama o seu próximo. Então, queridos, só vai estar na Nova Jerusalém, só vai entrar na Cidade Santa aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que verdadeiramente sirvam a Deus. E amar a Deus é demonstrar que ama a Deus. É cumprindo os seus o quê? É cumprindo a tua palavra. É o servindo. É fazendo aquilo que Deus tem ordenado que eu e você viemos fazer. E eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo, que está me assistindo agora. Eu não conheço você, não sei se você é evangélico ou não, mas talvez eu possa estar falando aqui para alguém que é evangélico, para alguém que não é evangélico. E eu quero dizer uma coisa para você, quero deixar bem claro uma coisa para você. Tire da sua cabeça de que é impossível você guardar os mandamentos de Deus. Eu já falei aqui outras vezes e vou voltar a repetir. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas os mandamentos de Deus é uma lei que Deus colocou para nos frear, para nos corrigir, para nos mostrar os nossos erros e as falhas. É para isso que serve o mandamento. Porque toda vez que você cometer algum pecado, cometer algum erro, a lei de Deus está lá para te mostrar onde você falhou. É como um espelho que reflete a nossa sujeira. Assim são as leis humanas hoje, que são estabelecidas o quê? Para frear o ser humano. A lei de Deus é exatamente para isso, para nos frear, para nos proteger. A lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é a graça de Cristo. Mas a lei é a base do juízo. É a lei de Deus que vai nos ajudar. É fazer com que nós possamos tomar posse da graça de Jesus. Mas se você transgride a lei, se você não ama Jesus, porque de fato, quem não ama Jesus jamais vai obedecer Jesus. Quem não ama a Deus jamais vai procurar servi-lo como realmente deve servir. Essa pessoa nunca vai procurar a viver o Evangelho como a Bíblia requer de fato que eu e você vivamos. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você ama Jesus, se você ama Deus, se você ama Cristo, e se realmente você quer estar na Nova Jerusalém, quer fazer parte desse momento lindo, de viver uma terra perfeita, sem dor, sem pecado, sem choro, sem pranto, sem doença, sem enfermidade, sem morte, então, meu amigo, procure a amar Jesus. Procure a viver a palavra de Deus. Procure a fazer a vontade de Deus na sua vida. E pode ter certeza que esse lugar vai estar preparado para você. Vai ter um cantinho nesse lugar separado para você, reservado para você. Porque ninguém vai te tirar. Ninguém vai impedir que você entre. Porque Deus tem preparado um lugar para você.
Então a palavra de Deus deixa bem claro que só entra na cidade somente aqueles que amam a Deus. Eu quero terminar esse estudo, querido, dizendo uma coisa para você. Eu quero fazer um momento de reflexão para a sua vida. Você crê que Jesus está preparando um lugar para você? Você acredita nisso? Você crê que esse mundo de sofrimento vai acabar? Será que você acredita nisso? Será que você ama a Deus o suficiente para acreditar nisso? Para crer nisso? Será? Será que você realmente acredita nisso? Se você deseja amá-lo, então é do seu desejo amá-lo de todo o coração? Quer amá-lo de verdade? Sem amor hipócrita, sem amor cheio de hipocrisia, mas um amor genuíno, verdadeiro, que ama e que procura servir. Você quer ter a marca daqueles que amam a Jesus? E qual é a marca daqueles que amam Jesus? É aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Daqui para frente, meu amigo, você quer estar marcado? Quer ter essa marca? Quer estar na nova terra? Quer estar na cidade santa? Quer morar na cidade santa? É do seu desejo? Então eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, sabemos que estamos vivendo momentos difíceis. É tão difícil, meu Pai, te servir. É tão difícil fazer a Tua vontade, mas não é impossível para aqueles que o amam e creem no Senhor. Por favor, Pai, queremos te pedir força, coragem, determinação para poder te servir, para poder te amar, para cumprir o que a Tua palavra diz. Por favor, Senhor, essa pessoa que está assistindo nesse momento, participou deste curso, tem participado deste curso, por favor, Jesus, eu peço que o Senhor derrame bênçãos na vida dessa pessoa, transforme o teu coração, mude a tua vida, Senhor, porque sabemos que ninguém mais pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar um coração ferido, só o Senhor pode mudar um coração quebrantado, só o Senhor pode mudar uma vida de alguém que se encontra em desespero, que se encontra agora na solidão. Só o Senhor pode resgatar essa alma, Pai. Então, por favor, Jesus, é o que nós te pedimos nesse momento. Visite essa pessoa. Vá em busca, Pai, por favor. E quando o Senhor agarrá-la em teus braços, não a solte. Não a solte, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, amigo e amiga. Que Deus abençoe você e que possamos estar aqui para darmos continuidade ao nosso curso bíblico. No nosso próximo estudo, vamos falar sobre a salvação pela graça. Nós vamos entender de fato o que é a salvação pela graça. Hoje a gente costuma ouvir muito por aí as pessoas dizerem que nós somos salvos pela graça. De fato, isso a gente não pode negar, que nós somos salvos de fato pela graça, unicamente pela graça. Mas precisamos entender o que é ser salvo pela graça. Então, não deixe de participar do nosso próximo estudo. Que Deus abençoe você e até lá.